Saber Direito desta semana é sobre direito de trânsito. O curso fala sobre o processo administrativo, a legislação do trânsito, suspensão e cassação da carteira e muito mais. As aulas são com o professor Paulo André. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Paulo André Cirino, sou advogado especialista em direito de trânsito. Durante essa semana nós vamos aqui acompanhar tudo sobre o processo administrativo de trânsito. Se você ainda está na faculdade ou se você já é advogado, pode ter certeza que esse tema será muito importante para você. Afinal de contas, eu duvido muito que você conheça muitos advogados especialistas nesta área. Na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre o processo em geral, dando uma visão bem panorâmica, falando dos princípios constitucionais e administrativos também. Além disso, eu vou falar um pouco sobre o Sistema Nacional de Trânsito, para que você conheça quais são os órgãos e as entidades que podem fazer a fiscalização, a autuação, aplicar multa, suspender uma CNH. E por oportuno também, nós vamos fazer a divisão entre medidas administrativas e penalidades. Será que são a mesma coisa ou não? Onde tem o direito do contraditório e da ampla defesa? Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Para a gente começar, é importante que você saiba que o direito de trânsito ele tem dois pilares importantíssimos. De um lado, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503. E de outro lado, também muito ligado ao processo, nós temos as resoluções do CONTRAN. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito e ele tem tantas informações importantes, tantas resoluções que não fica atrás do Código em grau de importância. Em primeiro lugar, você tem que conhecer a partir do artigo 280 do nosso Código. Do 280 ao 290, você vai ter um panorama, uma visão geral de como isso tudo acontece. E só a partir daí é que você vai complementar estas informações com tudo que o CONTRAN e também o DENATRAN têm falado sobre esse aspecto. Para a gente começar, veja bem, como que começa o processo administrativo de trânsito? Ora, o primeiro passo, o primeiro ato processual é o auto de infração de trânsito. Existe uma fiscalização que é feita pelos órgãos de trânsito, uma fiscalização feita nas ruas, sempre por seus agentes, e quando flagrado ali possivelmente uma infração, é lavrado o auto de infração de trânsito. Quando este auto é lavrado, via de regra, ele é enviado para a autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito vai fazer uma análise prévia do que está ali. E se ela entender previamente que aquele auto é consistente, ela vai mandar uma carta chamada de notificação de autuação para a sua casa, para a casa do proprietário. A partir de então, vai caber a primeira defesa do nosso processo, chamado de defesa prévia. Você vai fazer uma defesa prévia em face desta primeira autuação. Calma, eu sei que é muita informação, mas ao longo das aulas nós vamos especificar cada um desses passos. O que eu quero fazer agora é só te dar uma visão geral sobre tudo. Quando você faz essa defesa prévia, ela é encaminhada àquela autoridade que expediu a notificação para você. Ela vai fazer uma análise da sua defesa. Se ela entender que a sua defesa está correta, que você tem razão, ela vai arquivar aquele processo. Mas se ela entender que não, se ela falar, não, o auto está correto, a situação está perfeita, ela vai expedir uma outra notificação, chamada de notificação de penalidade. Essa notificação de penalidade é aquela que vem com um boleto para pagamento da multa. Ali você tem uma multa de trânsito realmente. E te dá a possibilidade de fazer o pagamento antecipado com desconto e apresentar um recurso. Agora você vai entrar no mundo do recurso de multa de trânsito. E se você fizer esse recurso, será encaminhado à JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. E ela vai julgar o seu recurso em face da decisão daquela primeira autoridade. Mais uma vez, se for julgado, se for deferido, se for dado provimento ao seu recurso, o processo termina, não tem multa, não tem pontos, não tem nada. Mas se for negado provimento, você vai receber uma nova notificação. E acredite, nós teremos mais uma oportunidade de recurso. Desta vez, vamos ao segundo recurso e terceira defesa lato sensu. Esse segundo recurso poderá ser feito para o CETRAN, o CONTRANDIF
ou CONTRAN ou uma junta especial. Só depois desse julgamento é que nós teremos o encerramento da instância administrativa. Como você pode ver, o processo administrativo de trânsito, essa matéria que nós vamos ver ao longo dessas aulas durante essa semana, ele é complexo, ele é longo, mas ele é uma excelente oportunidade para você que estuda e para você que já trabalha com o direito. Para a gente começar então, agora que já entendemos como funciona de uma forma bem global, nós vamos entrar na matéria de fato. Em primeiro lugar, vamos fazer uma diferença, uma distinção entre medidas administrativas e penalidades. Pessoal, quando você pensa em penalidade no direito brasileiro, certamente você sabe que nenhuma penalidade pode ser imposta a ninguém, a não ser que seja feito contraditório em ampla defesa. Isso está previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 55. Logo, se nós temos uma penalidade aplicada e aquela penalidade ela é perfeita, necessariamente passamos pelo processo administrativo de trânsito, nesse caso que estamos falando. Agora, será que quando eu tenho uma medida administrativa, diferente de penalidade, eu também tenho essa necessidade de fazer esse contraditório em ampla defesa? Não. Por isso, vamos dividir bem as coisas aqui. Quando eu falo de penalidade, você vai olhar o artigo 256 do nosso Código de Trânsito. Você vai ter penalidades como advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Estas são as penalidades hoje previstas no nosso Código. Mas nós também temos medidas administrativas, vai separando aí no seu material. As medidas administrativas, bem diferentes das penalidades, elas são, por exemplo, a retenção do veículo, a remoção do veículo, quando ele vai para o pátio do DETRAN, por exemplo, aquilo é uma medida administrativa e não uma penalidade. Quando a pessoa para numa blitz da lei seca, por exemplo, para fazer aquele teste do bafômetro, que é o etilômetro, aquilo também é uma medida administrativa. Então, estas medidas se diferenciam da penalidade. Por quê? Por dois aspectos. Primeiro, porque quem aplica a penalidade necessariamente vai ser a autoridade de trânsito, o chefe daquele órgão, seja o DETRAN, DR, DENIT, PRF, ele aplica a penalidade depois do processo administrativo. Já a medida administrativa não, ela pode ser aplicada tanto pela autoridade de trânsito quanto pelo agente da autoridade de trânsito, por exemplo, o guarda municipal ou o policial militar que está acompanhando naquela fiscalização. A penalidade, ela precisa necessariamente do contraditório da ampla defesa. Já a medida administrativa não. Ela é aplicada na hora, sem direito a nenhum tipo de defesa. Estas, então, são as diferenças básicas entre penalidade e medida administrativa. Para você entender um pouco melhor, se você quiser se aprofundar ainda mais nessa questão do passo a passo do processo, eu vou recomendar para você aqui o meu livro, que é Legislação de Trânsito, que é uma sinopse muito interessante e que vai te ajudar a conhecer não apenas o Código de Trânsito como um todo, mas todas as nossas leis voltadas a esta questão. Você vai ter um passo a passo ali, bem didático, para te ajudar. Diante desse quadro que nós acabamos de ver, vamos ver como é que isso pode ser melhorado ainda para os seus estudos. Vamos a uma questão aqui no nosso quadro. São penalidades previstas no CTB: advertência por escrito, multa e remoção. B. Multa, suspensão da CNH e cassação do direito de dirigir e recolhimento da CNH. C. Frequência obrigatória em curso de reciclagem, cassação da CNH e recolhimento da CNH. E a alternativa D, multa, suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Você pode ver que a nossa resposta correta é a alternativa D, multa, suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH. Os erros aqui, rapidamente, na alternativa A, você tem a advertência por escrito, multa e remoção. A remoção, como eu falei, ela é uma medida administrativa e não uma penalidade.
Na alternativa B, multa, suspensão da CNH e cassação do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Você vê que é a suspensão do direito de dirigir e não suspensão da CNH. E a cassação da CNH e não cassação do direito de dirigir. E o recolhimento da CNH é uma medida administrativa. Na C, frequência obrigatória em curso de reciclagem, cassação da CNH e recolhimento da CNH, sendo este o erro que nós temos na alternativa C. Então você acabou de ver a importância que é você saber a diferença entre medidas administrativas e penalidades, para não confundir. Na nossa atuação como advogados, nós temos visto muitos erros acontecendo por parte de outros advogados e até mesmo pelos magistrados muitas vezes, porque cometem um erro na hora de identificar medidas administrativas e penalidades. Eu já vi, por exemplo, advogados pedindo que fosse anulado um procedimento, porque o veículo foi removido para um pátio, mesmo sem o direito ao contraditório. Isso está equivocado. Por quê? Porque nós temos na medida administrativa, como eu disse, uma autoexecutoriedade. Não há necessidade ali de que você faça o direito ao contraditório e a ampla defesa. Por isso é muito importante que você conheça todos esses aspectos. Ao longo das aulas, nós vamos especificar muito, principalmente, a suspensão, a multa e a cassação, falando também sobre a advertência por escrito, que é uma penalidade que poucos conhecem, mas de uma alta relevância, principalmente para aquelas pessoas que cometem poucas infrações. Mas veja, quando a gente fala de sistema de trânsito, quando a gente fala de processo de trânsito, sempre fica aquela dúvida: quem é que pode, afinal de contas, me multar? Se essa fosse uma pergunta válida. Antes disso, eu quero desmistificar aqui com você algumas questões. Sabe quando uma pessoa está estacionada em um local proibido ou faz uma conversão proibida, passa no sinal vermelho e comete qualquer tipo de infração, e ela é parada, ela é abordada por um agente de trânsito ou vê pelo retrovisor que está sendo anotada? É comum a gente falar: eu fui multado. Mas não foi multado. Agora, você já está bem apto a entender essa diferença. Quando a pessoa está lá te anotando, ela não está aplicando multa. E por que ela não está aplicando multa? Porque a multa, ela é uma penalidade. E penalidade, você viu? Precisa do contraditório e ampla defesa, o direito a todas aquelas defesas que eu citei para você mais cedo. Se eu estou dentro do meu veículo e o guarda me anota lá naquele momento, ele está me multando? Eu tive direito à defesa? Não. Então aquilo não é uma multa. Paulo André, se aquilo não é uma multa, o que é? Aquilo é simplesmente uma autuação. Simplesmente isso. Quando eu sou autuado, aquilo pode se tornar uma multa ou não. Então essa diferença, ela é muito fundamental para que você faça suas petições de uma forma correta, para que você faça as suas decisões também de uma forma correta. Um outro erro também que eu vejo muitas pessoas cometendo é quanto ao termo apreensão do veículo. Você já viu, já ouviu ou já falou que o veículo foi apreendido pelo Detran, que o veículo foi apreendido e está no pátio? Muitas pessoas falam isso, a mídia muitas vezes fala isso também, mas acredite, isso está absolutamente errado. Os veículos, eles não são apreendidos, porque a apreensão, que hoje já nem existe formalmente no nosso código, ela era uma penalidade, ou seja, precisa de contraditório e ampla defesa. Você já viu algum carro, alguma moto que estava no pátio apreendido e você teve o direito a fazer um contraditório, uma ampla defesa, um recurso? Não. Por quê? Porque aquilo não é uma penalidade. O problema todo que nós temos aqui, então, é o erro no termo. Os veículos não são apreendidos, eles são removidos. E a remoção, sim, é uma medida administrativa válida, sem o direito ao contraditório e ampla defesa. Mas quais são, então, esses órgãos, Paulo André, que podem fazer a autuação, a fiscalização, aplicar multas também? Esses órgãos hoje estão previstos no Sistema Nacional de Trânsito. Você pode acompanhar no artigo 7º do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Lá ele vai te dar o rol dos órgãos e entidades. É importante que você faça essa distinção entre órgão e entidade também. Os órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Você vai ter lá, por exemplo, e simplificando para você, eu vou ter municípios municipalizados, ou seja, que integram já aquela rede. Eu vou ter, por exemplo, o Detran, o DR,
a PRF, eu vou ter o DENIT também, por exemplo, e eu vou ter a própria Polícia Militar e a Jari. Paulo André, Jari e Polícia Militar estão nesses órgãos e elas podem aplicar multas de trânsito? Calma. Esse tal de Sistema Nacional de Trânsito tem vários órgãos e entidades, cada um tem várias competências específicas. Algumas são comuns, mas outras específicas. A Polícia Militar, por exemplo, como nós já discutimos aqui, ela não pode aplicar multa, mas ela vai fazer a autuação. Só que ela não pode fazer isso de uma forma autônoma. A Polícia Militar, para fazer a autuação e a fiscalização de trânsito, ela precisa necessariamente ter um convênio com o órgão de trânsito. Então, sempre que você vê uma blitz, onde tem a Polícia Militar, se aquela fiscalização for válida, você pode ter certeza que existe um convênio entre a Polícia Militar e o DETRAN, entre a Polícia Militar e o município ou o DR, pois se não tiver, tudo o que acontecer ali é nulo. Então, a Polícia Militar vai servir nesse aspecto para auxiliar na fiscalização. A Jari, ela não vai aplicar multas também, ela simplesmente vai julgar os seus recursos. Recursos estes advindos da fiscalização, que aconteceu por um órgão de trânsito, com competência para autuar e multar, como o DETRAN, o DR, por aí vai. Agora, pense comigo. Como é, então, que acontece essa fiscalização? Quais são as competências necessárias para que essas pessoas façam esse tipo de fiscalização? Quando que eu sei que aquela autuação que eu recebi na minha casa ou que o meu cliente recebeu, quando que eu sei que ela é válida? Isto é, que aquela pessoa tem competência para ter lavrado aquele auto de infração naquela rodovia. Como que eu sei disso tudo? Isso nós vamos ver na próxima aula, falando sobre a competência. Mas deixa essa pergunta aí para você, pois ela é muito importante. Antes disso, nós vamos para um outro aspecto de suma importância nessa aula. Se nós estamos falando de processo administrativo de trânsito, nada mais justo, nada mais correto do que falarmos dos processos que vão rechear este processo. Afinal de contas, estamos falando de um processo formal, de um processo correto, de um processo que tem que respeitar os seus direitos constitucionais, que tem que dar garantias, inclusive, para os julgadores e responsabilidades para eles. A administração pública tem que tratar desse processo com bastante seriedade. Onde estão essas normas, então? Onde estão essas balizas? Certamente, para começar, nós temos que analisar a Constituição Federal. Por isso, sempre que a gente pensa na Constituição Federal e a administração pública, vem à nossa mente o artigo 37 da Constituição. O artigo 37 da Constituição, que tem suas balizas nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, claro, eles vão nortear também o processo administrativo de trânsito. Você já pensou que estado que nós teríamos se por acaso na hora de aplicar uma penalidade de trânsito, o órgão de trânsito não acompanhasse o CTB no que tange às suas penalidades? Se ele falasse, essa penalidade eu entendo que ela é muito branda, não concordo com isso, não concordo com o legislador, então pode aumentar, pode dar mais R$1.000 de multa, pode botar mais 1 ano de cassação. Já pensou como seria um absurdo? Pois é, isso não pode acontecer. E efetivamente não acontece. Por quê? Pelos princípios constitucionais. Então, sempre que você for atuar no processo administrativo de trânsito, lembre-se, o artigo 37, principalmente o seu caput, ele tem aplicação irrestrita dentro do nosso processo. O princípio da legalidade ele está aí para isso, tanto para as suas balizas constitucionais, quanto a dentro do CTB e principalmente dentro das resoluções do CONTRAN, que eu já citei aqui para vocês. E se você já tiver mais ávido, mais preocupado, que resoluções são essas, Paulo André? Eu já quero começar a separar aqui para anotar. Então anota, é importante que você conheça hoje as resoluções do CONTRAN, 299, 619 e 723. Estas principais aí, elas vão te dar um norte muito importante para o seu estudo e para a sua atuação. Voltando à questão dos princípios, além da legalidade, nós temos outro extremamente importante e que, pelo que eu acompanho o Brasil afora, tem sido um pouco esquecido ou até mesmo, às vezes, rejeitado por parte da administração pública. É o princípio da publicidade. O
que fala o princípio da publicidade, também muito ligado à questão da transparência dos órgãos públicos? Eles dizem que aquelas informações, desde que não sejam sigilosas, por exemplo, elas têm que estar ali à disposição de todo mundo. Simples dessa forma. Vamos contextualizar isso? Imagina que você foi autuado e que chega na sua casa aquela notificação dizendo, olha, você está autuado, você tem aí o direito a fazer a sua defesa. Ok. Se eu fui autuado, eu tenho direito a fazer a minha defesa, eu vou combater o que nesse momento? Eu vou combater o auto de infração de trânsito. Pois é lá que está a peça de acusação que nós temos. E aí, obviamente, para você fazer uma defesa, você precisa saber contra o que você está se defendendo. Por isso é tão importante conhecer o auto de infração. Só que, pasmem, ainda é muito difícil hoje que o advogado ou o particular que queira fazer a sua própria defesa tenha acesso a esse documento tão importante. Ora, se você vai fazer uma defesa da autuação ou um recurso de multa e você não tem o auto de infração de trânsito em mãos, isso, voltando à questão constitucional, só tem uma expressão, só tem um nome, chamado cerceamento de defesa. Eu não tenho como fazer uma defesa válida se eu não sei qual é a minha acusação. Então, veja, as teses no Poder Judiciário, elas têm se elevado bastante nesse aspecto, quando essa simples pergunta é feita ao Poder Judiciário, quando não é resolvido no âmbito administrativo. E a pergunta é, ora, como eu posso fazer uma defesa lícita? Como eu posso ter à minha disposição contraditória para a defesa se a peça principal de acusação eu não tenho em mãos? Como eu posso fazer isso? Em virtude disso, deste princípio constitucional da publicidade que está sendo violado flagrantemente, várias e várias ações têm sido anuladas, várias penalidades têm sido anuladas, principalmente no Poder Judiciário, pois está dando um recado à administração pública importante, quando ele fala os princípios constitucionais têm que ser obedecidos, principalmente os princípios constitucionais administrativos. Esse é um ponto. Ainda falando sobre a publicidade, pois ele é muito importante nesse aspecto processual, nós temos também a questão da divulgação tanto daqueles membros da JARI, por exemplo, ou do CETRAN, quem são eles, quanto os julgamentos. Você já pensou ter que fazer um recurso de uma decisão da qual você não sabe o que foi decidido? Parece lógico, não é verdade? E realmente é. O problema todo que nós temos é que hoje isso tem se tornado uma realidade. Não temos acesso, muitas vezes, ao conteúdo de um julgamento. O que chega para você é uma notificação dizendo, olha, se a sua defesa foi julgada, você pode recorrer aí em 30 dias, por exemplo. E aí vocês perguntam, vou recorrer do quê? Qual é o fundamento dessa decisão? Essa decisão tem fundamento? Nós vamos falar sobre isso também, sobre fundamentos. Ela tem? Eu não sei. E aí você tem que fazer um recurso. Olha, essa discussão, essa profissionalização do direito de trânsito, ela tem crescido muito. E agora questões como essas têm ganhado força. E a administração, ela tem agora mudado um pouco a sua forma de ser, em virtude destes questionamentos que estão sendo levantados e das condenações que estão sofrendo por violação a princípios simples, como o princípio da publicidade. Nesse viés, fica claro que quando se viola o princípio da publicidade, outros vão na mesma água, como, por exemplo, o princípio da eficiência. A administração pública, conceitualmente, principalmente os órgãos de trânsito, eles não estão ali para punir ninguém sem motivo. Eles não estão ali para perseguir ninguém. O que eles precisam e o que eles têm que fazer é buscar o fundamento primeiro de toda a ordem pública, que é a supremacia do interesse público. Sendo assim, se uma infração foi cometida e aquele ato formal está correto, o interesse público, que é supremo, exige que aquela pessoa seja punida. Ponto. Mas também esse mesmo interesse público, ele exige que a população tenha direito a um processo eficaz. E processo eficaz é um processo célere, é um processo com garantias, é um processo onde os julgadores levam a sério e são cobrados, não apenas pelo órgão de trânsito, mas pela OAB e pelo Ministério Público também, com a seriedade dos seus julgamentos. É isso que nós queremos
para que seja alcançado o princípio da eficiência. Um outro princípio importantíssimo dentro desse processo é o princípio da motivação. Eu não sei se você já teve contato alguma vez com um processo administrativo de trânsito, um julgamento feito por uma JARI, por uma defesa prévia, infelizmente, às vezes por um CETRAN. Talvez você já tenha visto, depois de fazer uma ótima, uma perfeita defesa, um recurso cheio de argumentos válidos e lógicos dentro da legalidade, chega uma nota de julgamento, feito por uma comissão, feito por várias pessoas com um pequeno parágrafo, escrito, entendi, mais ou menos assim, entendi, li as suas recomendações, as suas defesas, as suas argumentações, e entendo que a infração aconteceu. Por isso, indefiro. Ponto final. Eu não sei se você já teve o desprazer de ver isso acontecendo. Brasil afora, nós vemos isso acontecendo muito. O fato é que isso viola tantas coisas dentro da Constituição e gera nulidade, obviamente, desse processo. Nós temos aí um vício claro, que é o vício da motivação. A motivação ou fundamentação, também prevista na Constituição, mais especificamente na Lei do Processo Administrativo Federal, ela prevê de uma forma muito clara, e ela fala todas as decisões que possam implicar alguma coisa no seu direito, como o direito de dirigir, elas têm que ser fundamentadas. E que fundamentação é essa? Eu preciso explicar a situação de fato e a situação de direito. Ou seja, não basta dizer, eu li o que você escreveu, mas não quero saber, indefiro. Isso é um absurdo, isso é nulo. E o mais importante, aproveitando o espaço que nós temos aqui, há que se ter uma responsabilização dos membros de JARI, do CETRAN, da Defesa Prévia, que fazem isso. Pois eles violam todos os princípios que eu já falei aqui e muitos mais. A motivação perfeita, ela tem que entender, ela tem que ler a defesa, analisar aquela situação, deferir ou indeferir, mas explicar por que está fazendo. Este é um dos principais motivos de nulidade dos processos administrativos de trânsito. Claro que não podemos deixar de fora princípios ou garantias, que eu já citei muitas vezes aqui hoje, mas para a gente fechar esse tópico, são extremamente importantes. Refiro-me ao contraditório e à ampla defesa. Com previsão constitucional, estas palavras que lá estão não podem de maneira nenhuma serem objeto de chacota no âmbito do direito de trânsito. Nós precisamos entender que contraditório significa aplicar uma penalidade desde que eu te dê o direito à defesa. Que a ampla defesa significa não simplesmente te dar um direito de defesa, mas uma defesa ampla, aquela que possibilita, inclusive, que você faça, que você produza provas dentro daquele processo. Sem estes princípios, não existe julgamento válido. Sem esses princípios, o que a administração pode fazer é um desserviço. Sem estes princípios, o que nós temos é violação constitucional. E agora, nós vamos para mais uma questão do nosso quiz, para aumentar ainda mais o nosso conhecimento. Vamos ver? Veja, tendo em vista os princípios aplicáveis ao processo administrativo de trânsito, assinale a alternativa correta. O princípio da motivação não tem plena aplicação no processo administrativo de trânsito, uma vez que apenas o julgamento dos recursos deve observar tal obrigatoriedade. B. O processo administrativo de trânsito tem por característica ser informal, por isso o prazo para apresentação de recurso é meramente sugestivo. C. Qualquer aplicação de penalidade de trânsito apenas será válida se obedecidos os preceitos do contraditório e da ampla defesa. D. A aplicação das medidas administrativas exige a regular abertura de processo administrativo. E aí nós temos o nosso gabarito na alternativa C. Qualquer aplicação de penalidade de trânsito apenas será válida
se obedecidos os preceitos do contraditório e da ampla defesa. Perfeito, isso aqui está em consonância com o que acabamos de ver. Mas vamos ver os erros das outras alternativas para fazermos alguns comentários importantes. Na alternativa A, veja, o princípio da motivação não tem plena aplicação no processo administrativo de trânsito, uma vez que apenas o julgamento dos recursos deve observar tal obrigatoriedade. Nós acabamos de ver que o princípio da motivação ele é importantíssimo, às vezes ele é violado e gera muitas nulidades no processo. Então, esse é o erro da alternativa A. Alternativa B. O processo administrativo de trânsito tem por característica ser informal. Por isso, o prazo para apresentação de recurso é meramente sugestivo. Eu gostaria de fazer um comentário específico quanto a essa questão, para a gente já voltar nas outras alternativas. Quando ele apresenta ali falando que o processo administrativo ele é informal, isso obviamente é um erro crasso. O nosso processo ele é pautado pela formalidade. Ele tem formalidade tanto para autuação, ele tem formalidade de competência, ele tem também a formalidade na questão de você fazer a delegação de competência, e veremos isso. Ele tem formalidade na questão de prazos e também de julgamentos. Eu preciso saber se as pessoas que estão julgando aquele recurso, elas são competentes, elas estão investidas no mandato, o mandato delas ainda é válido. Eu preciso saber se foi respeitado um período ali de julgamento. Afinal de contas, eu não posso fazer um recurso e esse recurso ser julgado no ano que vem. É um direito meu de dirigir que às vezes está em jogo, preciso saber disso. Então, eu tenho várias formalidades e se este processo, se essa formalidade for quebrada, nós vamos ter aí muito possivelmente nulidades insanáveis. Agora vamos voltar aqui às nossas alternativas. Então, nós vimos a B, o erro, e agora a D. A utilização das medidas administrativas exige a regular abertura de processo administrativo. Como nós vimos no começo dessa aula, medidas administrativas se diferem de penalidades. Tenho certeza que essa questão ficou muito fácil para você responder, não é verdade? Pois você lembra que a medida administrativa é aquela com alta executoriedade, aquela aplicada no momento da ação e, obviamente, não vai exigir, por isso, o contraditório da defesa, diferentemente das penalidades que nós já começamos a ver. Agora, eu vou falar de um princípio muitíssimo importante dentro do processo. Este princípio, inclusive, ele é capaz de fazer com que a administração declare nulidades de penalidades que ela já aplicou já há algum tempo. Imagina você ter a oportunidade de questionar a administração pública depois da aplicação de uma penalidade, ou seja, depois do seu prazo de fazer um recurso. Isso é possível? Isto é possível, sim. Agora, o que parece ser inédito muitas vezes é que grande parte da administração pública, que deveria saber e aplicar isso que eu vou falar, ela mesma não sabe, ela mesma às vezes não aplica e gera muitos prejuízos para o administrado, para o seu advogado, que tem que socorrer de outros meios, como por exemplo o judicial, para ver isso sendo aplicável. O tema do momento é o princípio da autotutela. Em linhas gerais, o que nós temos que observar é a súmula 473 do STF. Ela traz ali a norma geral quando a gente fala de autotutela. Deixa eu simplificar para você. A autotutela significa a possibilidade do órgão que fez determinado ato, não outro, aquele que fez determinado ato, que ele reveja o ato que ele fez. Ele vai rever o ato que ele fez, seja para anular o ato ou para revogar o ato, se for um ato discricionário, por exemplo. Preste bem atenção. Quando a gente fala de autotutela, significa quem fez o ato. Vou pegar o exemplo do Detran, poderia ser DR, PRF, DENIT, vou pegar o exemplo do Detran somente. Ele fez o ato e ele pode rever o ato dele para falar, olha, espera aí, de acordo com o princípio da supremacia do interesse público, nós temos que ter atos válidos, nós temos que ter atos eficazes. E eu estou vendo que esse ato que eu fiz, ele não é válido, então eu vou voltar atrás da minha decisão e eu vou anular esse ato. Isto é autotutela. Deu para pegar esse conceito?
Agora vamos contextualizar aqui na nossa ordem jurídica de trânsito. Imagina que você passe acima de 50% do limite de velocidade em um radar. E aquele radar era do DR, por exemplo. Ele flagrou você, te autuou. Esta infração específica, ela gera suspensão do direito de dirigir, ainda que você não tenha nenhuma infração na vida. Se você passou acima de 50% do direito de dirigir, vai ter ali um processo de suspensão. Mas veja, quem foi que eu falei que te autuou? Foi o DR. O DR te autuou. Isso vai gerar uma multa. Então, o DR vai pegar aquele auto, vai te notificar, você pode fazer uma defesa prévia, você pode fazer um recurso para Jari depois, dependendo, você pode fazer um recurso para o CETRAN. Depois desse julgamento todo, se ficar constatado, se o DR julgar, olha, não tem jeito, realmente a infração aconteceu e o auto de infração é perfeito. Acabou a instância administrativa, é como se fosse uma coisa administrativa julgada. Nesse caso, o que vai acontecer? O DR, que é uma autarquia, na maioria das vezes, ele vai informar, olha a palavra, informar ou comunicar o DETRAN, que é o responsável, na maioria dos casos, pela habilitação, pela suspensão e cassação, ele vai informar que teve aqui uma infração, ele julgou, ele deu direito de defesa e ele, como autarquia, já acabou com aquele processo. E agora ele está mandando para o DETRAN para falar, DETRAN, de acordo com o nosso código, existe um desdobramento que vai dar uma suspensão. E a suspensão quem faz é você. Então, pode fazer o processo, porque aqui já está perfeito. O direito foi garantido e a pessoa não logrou êxito nos seus recursos. Veja bem, eu tenho um ato do DR e agora eu vou ter um ato do DETRAN. O DETRAN vai pegar aquela informação, ele não participou daquele processo, ele vai pegar essa informação e falar, olha, de acordo com os dados do DR, está tudo perfeito. Então, agora eu tenho a obrigação de fazer aqui o processo de suspensão. O ato do DETRAN agora é simplesmente o processo de suspensão. Perfeito, ele abre aquele processo. E aí, o que ele faz? Ele vai notificar você de que existe um processo de suspensão em aberto e que você pode fazer a sua defesa. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa toma um susto e fala, peraí, mas eu nem sabia que eu tinha sido multado, eu nem sabia que isso tudo tinha acontecido, agora eu estou sendo suspenso. Procura um auxílio de um advogado. O advogado vai olhar aquele processo de multa que deu origem à suspensão e fala, peraí, diz aqui a nossa legislação que você tem que ser notificado duplamente da sua multa, para que só depois de acabar desse processo venha o processo de suspensão. Mas eu fui procurar saber informações lá no DR e faltou uma notificação. Se faltou uma notificação, nós temos uma nulidade nesse processo. Lembra do formalismo que nós falamos ainda há pouco? Tem uma nulidade nesse processo. E aí já está com o processo de suspensão. O que acontece? No processo de suspensão, é feita uma defesa ou um recurso falando exatamente isso. DETRAN, anule esse processo de suspensão. Por quê? Porque tem um erro, e esse erro foi feito pelo DR, porque ele não deu uma notificação de penalidade. E aí nós temos um problema muito sério. Pode o DETRAN, nesse caso, anular todo o processo administrativo de suspensão, se ele mesmo verificar que tem uma nulidade no auto de infração ou no processo feito pelo DR? Essa é a pergunta ligada à questão da autotutela que eu falei. Se pode ou não pode, o DETRAN verificou, a Jari do DETRAN verificou, o DR realmente errou e não mandou aquela notificação de penalidade. Realmente tem um erro. Pode o DETRAN falar, olha, eu vi ali, realmente está errado, então eu vou anular isso daqui. Pode ou não pode fazer isso? Você lembra quando eu falei do princípio da autotutela, eu disse a possibilidade de rever os atos de quem? Os seus próprios atos. Ora, o ato praticado e eivado de vício foi do DR. E já acabou. O DR comunicou ao DETRAN falando, DETRAN, pode acreditar em mim, dei todo o direito para ele, foi tudo certo. O DETRAN veio e não foi bem assim, não. Pode o DETRAN anular? Não pode. Não pode simplesmente porque nessa estrutura de sistema nacional de trânsito que temos, nessa conjuntura que eu falei, o DR seria uma autarquia.
e o DETRAN também é uma autarquia. Se o DR fosse um órgão do DETRAN, poderia o DETRAN falar, peraí, você é órgão meu. Eu estou analisando aqui, eu verifiquei que você, DR, como órgão, se fosse o caso, cometeu um ato equivocado. Então, como o ato é meu, no final das contas, porque você seria o meu órgão, então eu estou anulando esse ato. Isso poderia acontecer se na estrutura que temos, o DR ou qualquer outro fosse órgão do DETRAN, mas não é. Pegando agora um gancho no direito administrativo, você há de lembrar que nós temos órgãos e entidades. E a diferença principal entre um órgão e entidade é a questão da personalidade jurídica. O órgão, ele integra alguém, ele integra uma entidade. O órgão por si só não responde por seus atos, na maioria das vezes. A entidade é diferente. A entidade, ela tem personalidade, então ela vai ter muitas vezes autonomia jurídica, autonomia técnica, autonomia administrativa. Não pode, então, nesse caso, o DETRAN falar, autarquia DR, você não é meu órgão, mas eu estou vendo aqui que você fez algo errado, então desculpa, mas eu vou anular o seu ato porque eu tenho que anular a suspensão. Isso não pode acontecer porque isso é uma coisa chamada controle externo, de fora para dentro. É diferente. Controle externo é diferente de autotutela. Para que você tenha o direito ao controle externo, há necessidade de que tenha uma previsão legal dizendo, por exemplo, os atos dos outros órgãos de trânsito poderão ser revistos a qualquer tempo pelo DETRAN, de ofício ou provocado. Isto não acontece. Cada um responde por seus atos. Cada um tem suas responsabilidades. Paulo André, então, se eu, voltando à nossa questão hipotética, se eu estou nesse processo administrativo, nessa situação toda contada, meu cliente chega, eu estou vendo que tem um erro, o processo está no DETRAN. O que eu posso fazer? Legalmente, se o DETRAN analisar esta alegação e anular este ato, anular a suspensão, na minha opinião, DETRAN está errado. Por quê? Porque ele tem que, necessariamente, passar pelo controle do ato do DR, que ele não tem competência para fazer, e falar, em virtude dessa ilegalidade, eu estou anulando todo o meu processo. Então, ele fez um controle que ele não tem competência para fazer. Como é que você sai dessa situação toda? Ou você faz lá no DR, no próprio DR, um pedido, vai utilizar o seu direito de petição, um pedido de revisão, por exemplo, falando DR. Olha bem, está vendo esse processo aqui que nós temos? Esse processo, como todos os outros, ele é formal, DR. Esse processo, como todos os outros, ele precisa respeitar as formalidades do processo. E veja só, olhando aqui o nosso andamento, você esqueceu de uma importante notificação, que foi a penalidade. Por isso, esse seu ato aqui, que gerou essa penalidade de multa, ele é nulo. Então, por gentileza, ainda que depois desse prazo passado, ainda que eu não tenha direito a recurso, eu estou te pedindo, e essa é a palavra-chave, pelo princípio da autotutela, que você tem a obrigação, pela súmula do STF, pela Lei 9784, você tem a obrigação de rever os seus próprios atos com derivados de vício, porque deles não se originam direito, muito menos obrigações. Então, por favor, reanalise isso. Por favor, anule isso. E, por favor, comunique ao DETRAN que você fez isso, porque eu estou com um problema lá, derivado do seu erro, e você comunicando, acaba o meu processo de suspensão. É assim que funciona o princípio da autotutela neste caso. E se por acaso você faz esse pedido, ele não é aceito. Você fez esse pedido direitinho, dentro da legalidade e da ética, mas por algum motivo ele simplesmente foi rejeitado. O que você pode fazer nesse caso? Nesse caso, você terá que fazer uma ação judicial. E nessa ação judicial, não cometa o erro que muitas pessoas cometem, muitos advogados cometem. Eu vou colocar no polo ativo aqui quem está sendo suspenso, no polo passivo DETRAN, afinal de contas, é ele que está suspendendo. Pense comigo, você que é estudante, você que já é advogado, você também que trabalha já no Poder Judiciário, pense bem. Quem deu causa a este problema todo? Quem deu causa a esse problema todo foi, na hipótese, o DER, concorda? Se ele não tivesse feito errado, o DETRAN não teria feito o processo de suspensão. Então, eu tenho dois problemas.
entre aspas. Um problema é o do procedimento do DR, outro problema é a suspensão que existiu. Nesse caso, qual vai ser a composição do polo passivo desta sua demanda? A composição vai ser o DR e a sua causa de pedir vai atacar esse erro que ele cometeu e, por consequência, você também coloca o DETRAN para falar, olha, caindo isso daqui, caindo esse auto de infração, consequentemente, essa suspensão não tem que existir. Por isso, você traz os dois órgãos, ou melhor dizendo, as duas entidades para o polo passivo, de modo a questionar de forma válida a atuação de um e o desdobramento de outro. O que eu vejo às vezes acontecendo nos processos? As pessoas colocam apenas o DETRAN. Os advogados colocam muitas vezes apenas o DETRAN. E qual é a defesa que vem do outro lado? Simples. A defesa vai ser, senhor juiz, analisando a causa de pedir, onde está atribuindo um erro a uma outra autarquia, obviamente não foi imputado nenhum erro aqui ao DETRAN. Então, como é que o DETRAN vai fazer a defesa da legalidade do ato de outra pessoa? Não tem como fazer. Ele não vai fazer ali, às vezes, do advogado de outra autarquia. E o que isso vai descambar? O que vai acontecer nesse caso? Nós vamos ter a anulação, o arquivamento do processo. Esse processo, muitas vezes, é claro que alguns prosperam até por falta de entendimento, muitas vezes eu vejo do Poder Judiciário. Mas o que acontece? Ele verifica, olha, essa pessoa aqui, o DETRAN, que você colocou no polo passivo, ele não é o responsável pelo ato que você está dizendo que é nulo. Se ele não é responsável pelo ato que você está dizendo que é nulo, a sua causa de pedir não tem a ver com o polo passivo. Então, você vai ter que recompor essa lide. E aí você pode ter a extinção do processo antes mesmo dele começar, se o juiz ia ficar atento simplesmente na petição inicial. Então, tome cuidado. Essa questão da autotutela, ela é muito importante. Ela pode ser utilizada depois do prazo da sua defesa, mas ela tem que ser utilizada no local certo, para a pessoa certa, pois ela é a possibilidade de rever, ou seja, eu já vi, eu vou rever. Para rever, eu tenho que ter feito aquele ato. Então, a possibilidade de rever um ato que eu já fiz para anular nesse caso. Agora, e se quem lavrou o auto de infração foi o DETRAN? Pode ter sido o DETRAN que lavrou aquele auto de infração e ele mesmo, neste contexto, gerou a suspensão. Ele fez o ato e ele fez a suspensão. Agora fica mais fácil. Agora você verificou, nesse contexto todo que eu fiz, você verificou que o erro foi dele, não fez a notificação de penalidade. Então eu vou pedir autotutela? Vou. Mas já está no processo de suspensão, Paulo André. Não tem problema. O processo da multa e de suspensão é do DETRAN? É. Então ele vai ter a competência agora de fazer essa reanálise. E pode ter certeza que se for verificado mesmo um erro ali, fazendo essa reanálise, ele vai sim anular o seu processo. Paulo André, algo já aconteceu comigo assim e não anulou, Paulo André. O que eu posso fazer nesse caso? Você sempre vai ter a opção, a oportunidade de procurar o Poder Judiciário. Mas é importante, é muito importante, é um apelo que eu faço a você, a todo mundo que assiste nesse momento. É importante que não apenas fique aquela indignação por algo que está absolutamente errado, flagrantemente errado. Existem hoje órgãos de controle que você pode procurar para fazer denúncias de violação a princípios, como os princípios que eu citei hoje. Pois violação de princípios não deixa de ser de forma alguma um ato de improbidade administrativa. E essa informação muitas vezes falta no âmbito administrativo. Então, se você viu um flagrante erro, não simplesmente vá ao Poder Judiciário e consiga anular, se for o caso, mas também tente melhorar a administração pública, tente melhorar o serviço, busque mais informações. Agora, nós vamos à nossa terceira pergunta do nosso quiz. O princípio da autotutela permite que a autoridade de trânsito do DETRAN, o exemplo aqui no DETRAN, alternativa A, anule o auto de infração produzido pelo DR, caso seja verificada a existência de vício, será? B, anule de ofício e determine o arquivamento do auto de infração produzido pela autarquia que ele representa,
quando verificar a presença de nulidade. C. Revise a pena de multa caso entenda que o valor fixado está abaixo ou acima do que entende justo no caso concreto. E a alternativa D. Revogue a aplicação de advertência por escrito e aplique a multa de trânsito. O nosso gabarito está aí, na alternativa B. Veja, o princípio da autotutela permite que a autoridade de trânsito do DETRAN anule de ofício e determine o arquivamento do auto de infração produzido pela autarquia que ele representa, ou seja, do próprio DETRAN, quando verificar a presença de nulidade. Vemos aqui, esse é o nosso gabarito. Vemos aqui na alternativa A, quando ele fala anule o auto de infração produzido pelo DR, caso seja verificada a existência de vício, isso não pode acontecer, porque, como vimos, isso seria um controle externo e não a autotutela. Alternativa C, nós temos revise a pena de multa, caso entenda que o valor fixado está abaixo ou acima do que ele entende justo. No caso concreto, também não existe essa possibilidade, seria o maior caos jurídico possível. Alternativa D, revogue a aplicação da advertência por escrito e aplique a multa de trânsito. Nós vamos ver nas próximas aulas também a diferença entre essa advertência por escrito e a multa. Mas, por enquanto, é importante você saber que a aplicação da penalidade de advertência, ela é discricionária. Nós vamos saber mais daqui a pouco. Mas, uma vez aplicada, não pode voltar atrás. Não pode a autoridade pensar, pensando bem, eu vou mudar isso daqui, vou aplicar a multa. Não pode, não existe isso no ordenamento jurídico. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado e anotado todos os conceitos que eu falei para você hoje. Foram muitos os temas abordados. Medida administrativa, penalidade, Sistema Nacional de Trânsito. Eu dei uma visão ampla e geral do processo para você. Falei de vários princípios constitucionais e administrativos e expliquei onde estão os principais problemas nesse contexto dos princípios dentro dos processos administrativos que geram as demandas judiciais. Então, não perca essa oportunidade. Durante toda essa semana, nós vamos tratar especificamente desse tema, que eu tenho certeza você não tem ou não teve na sua faculdade. O direito de trânsito, ele está em plena expansão. É importante que você se lembre sempre, esse mercado está crescendo, você tem poucos concorrentes porque não tem nas faculdades e especialistas em direito de trânsito, nós efetivamente não temos. E para você ampliar ainda mais o seu estudo, eu quero sugerir mais um livro aqui para que você possa estudar. Veja bem, se você quer ampliar os seus estudos no sentido do trânsito, está aqui, leia esse livro do Sidney Martins, Multas de Trânsito. Ele é sensacional também e vai te dar um panorama bem interessante sobre essa temática. Na próxima aula, nós vamos falar sobre fiscalização. Muitas nulidades acontecem, poucas pessoas sabem também. Fiscalização, quem é que tem competência? E se eu não tiver a competência originária? Como é que eu posso delegar essa competência? Será que eu posso? O que eu posso fazer nesse sentido? E quem são os sujeitos do processo? Você vai ver na próxima aula que não apenas o proprietário do veículo ele pode ser punido. Às vezes você pensar o condutor também pode, mas existem outras pessoas que muitos sequer imaginam e cometem infrações todos os dias passíveis de penalidade. E também veremos na próxima aula um pouco mais sobre o auto de infração de trânsito, o ato administrativo que inaugura toda essa sistemática que nós começamos a ver. Para chegar no último recurso, no último julgamento, tudo começa com o ato primeiro, que é o auto de infração de trânsito. Nós vamos começar a ver muita coisa sobre ele já na próxima aula. Então, um abraço, obrigado por me acompanhar até aqui. Eu vejo você na próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.